Você tem medo da inteligência artificial? Bom, se você não tem, é melhor repensar seus conceitos, que tem muita gente boa dizendo pra gente ter medo sim. Vamos entender um pouquinho melhor agora, aqui no Glitch que está no ar. Bom, o que é inteligência artificial? Fácil? É inteligência que não é natural. Horrível essa, mas é por aí mesmo. É inteligência que é criada por pessoas, por seres humanos, e que pode simular uma inteligência natural. Mas como é que eu simulo isso? Bom, essa história não começa agora, quando a gente está falando bastante de inteligência artificial, mas ela começa há mais ou menos 80, 70 anos atrás, quando já se pensava que um dia os computadores conseguiriam superar os homens na sua capacidade de ser inteligente, ou seja, de fazer coisas que o homem faz de maneira inteligente. Só que isso foi mudando ao longo do tempo porque se percebeu que realmente era muito difícil fazer um computador, mesmo ele sendo super potente, com softwares super avançados, fazer com que o computador ou um robô fizesse as coisas mais banais do nosso dia a dia. E isso a gente percebe claramente quando você nem planeja na hora de amarrar o cadarço do seu tênis, do seu sapato, e até hoje a gente não tem robôs que consigam fazer isso. Então, as coisas mais simples que nós fazemos requerem uma inteligência que mesmo a gente com toda a tecnologia que tem, não consegue fazer. O que foi acontecendo ao longo do tempo, desde os anos 50, quando se começou a criar realmente algumas coisas que tinham inteligência artificial, foi a especialização. Ao invés de eu tentar criar um computador ou um robô que consiga fazer tudo o que um humano consegue fazer, a inteligência artificial foi se segmentando em coisas especializadas. Alguns exemplos a gente pode citar ao longo do tempo, mas um exemplo que é bastante comentado é sobre a capacidade de jogar xadrez. Até os anos 60 e 70, as pessoas viam que um computador jogar xadrez, e principalmente ganhar de um ser humano, era exclusivamente ficção científica. Seria impossível, porque jogar xadrez era algo que era propício para a inteligência humana, e só um humano teria inteligência suficiente para jogar e ganhar uma partida de xadrez. Isso foi um escândalo em 68, quando lançaram o filme 2001, Odisseia no Espaço, e que o astronauta jogava xadrez e perdia para o computador, para o HAL. Foi um escândalo na época, porque os enxadristas disseram, isso é impossível. E alguns anos depois, em 1997, o maior campeão de xadrez, o Garry Kasparov, foi derrotado por um computador, o Deep Blue da IBM, mas que foi criado só para jogar xadrez. Ele não era capaz de fazer mais nada, então ele especializou no jogo, e essa inteligência artificial especializada. Ao longo do tempo, várias outras. Então, nós temos hoje, por exemplo, algumas inteligências artificiais que são capazes de reconhecer e interpretar texto, ouvir a sua voz e até simular uma conversa com você. Mas ela só faz isso também. Você tem outros tipos de inteligência, como, por exemplo, a inteligência nos jogos, nos games, inteligência nos carros, mas cada uma delas tem a sua especialidade e cada uma delas utiliza de técnicas diferentes e às vezes combinadas. Por quê? Inteligência artificial não é uma coisa só. Existem as redes neurais, que é uma tentativa de simular o nosso cérebro e o funcionamento dos nossos neurônios através de um software. Isso já existe há muito tempo, mas agora que está começando a se popularizar. Existem os algoritmos de lógica fuzzy, que são diferentes dos algoritmos tradicionais, que são determinísticos. Determinísticos quer dizer que você tem determinados dados de entrada, você sempre vai ter os mesmos dados de saída. E também tem o Machine Learning, que é a queridinha da inteligência artificial atualmente, que é a capacidade de aprendizado de máquina. Ou seja, eu crio um software que pode se aprimorar a si próprio conforme você vai utilizando. Um exemplo disso são os chatbots, os robôs de bate-papo que você, quando cria, ele é completamente estúpido. Ele não é capaz de dar uma resposta decente para você. Mas conforme você vai usando aquele chatbot, ele vai ficando mais inteligente. Isso é o aprendizado de máquina. Ao mesmo tempo, quando você utiliza, por exemplo, um veículo como um veículo autônomo, como os da Tesla, do Google e vários outros estão sendo colocados aí nas ruas e nas rodovias do mundo,
O que acontece? Cada vez que alguém utiliza, o sistema está aprendendo e conforme você tem mais usuários, mais pessoas utilizando e quanto mais coisas erradas acontecem, porque de vez em quando acontecem alguns acidentes, o sistema vai se aprimorando, ele vai aprendendo com os erros passados para poder corrigir e colocar mais segurança nos projetos futuros. E isso não só para um veículo, mas cada aprendizado de um veículo é espalhado para todos os outros. Então tem muitas ferramentas de inteligência artificial que inclusive hoje trabalham em redes complexas em que a inteligência não está em um dispositivo só. Por exemplo, algumas redes trabalham com a consciência de outros elementos que fazem parte dessa mesma rede. Não sei se você já viu, mas tem alguns vídeos muito interessantes de drones voando em conjunto e eles, na verdade, não tem ninguém pilotando, porque eles são capazes de identificar a sua posição, a posição dos outros que estão ao seu redor e é mais ou menos como se fosse um enxame de abelha. As abelhas, elas não se trombam, elas não batem, porque elas têm consciência do seu local e dos vizinhos. E com isso, essa inteligência ela é compartilhada por um software que é capaz de distribuir essa inteligência entre todas as outras. Quando eu falei agora há pouco sobre amarrar um cadarço, a gente fica impressionadíssimo quando vê aqueles robôs da Boston Dynamics dançando, subindo o morro, virando cambalhotas, fala, cara, eles estão mais inteligentes do que eu. Mas na verdade eles só fazem aquilo. A gente não conseguiu ainda colocar num dispositivo só, que é o sonho lá de 1950, 1960, todas essas inteligências para que ao mesmo tempo um robô consiga conversar com você, interpretar o que você está dizendo, falar coisas significativas e ao mesmo tempo correr, andar, carregar peso, virar cambalhota, fazer todas aquelas gracinhas que os robôs da Boston Dynamics fazem. Mas isso, com certeza, é um processo evolutivo, a gente vai chegar até lá. Principalmente no Japão, a parte de robótica e de inteligência artificial, ela é muito focada em desenvolver humanoides. Eles adoram fazer robô parecido com gente. E muitos filmes de ficção, eles se baseiam exatamente nessa incapacidade da gente distinguir um robô de uma pessoa. Você já deve ter visto vários filmes assim, inclusive normalmente os robôs são aqueles vilões terríveis, né, que vão acabar ferrando com tudo. Mas, veja bem, a gente ainda corre muito risco, lógico, de passar por isso, de não identificar, mas já existem pesquisadores como, por exemplo, Raymond Kurzweil, que ele diz que no final dessa década, em 2029, nós não vamos mais ser capazes de distinguir o que é tecnologia do que é humano. Ou seja, a inteligência artificial ela vai ficar tão avançada que ela vai ser indistinguível da inteligência natural. E nós teremos capacidade de criar inteligências artificiais que são, na verdade, melhores do que a nossa própria inteligência natural. E aí que entram os especialistas que de vez em quando falam assim, olha cara, presta atenção, porque a gente está correndo risco. Se a gente desenvolver algo que seja muito melhor do que a gente, nós corremos o risco dessa coisa muito melhor, uma hora ficar de saco cheio da gente. E olha, dá um jeito de sumir com essa humanidade aí, porque eles estão me incomodando e me atrapalhando os meus planos. Então, bom, a gente evoluiu, vai evoluir muito mais ainda. Quem falou que é pra gente ficar de olho nisso são gente muito fera. Stephen Hawking já falou que a inteligência artificial era um risco para a humanidade. Elon Musk de vez em quando também dá uns palpites aí e esse pessoal, eles sabem o que estão falando, porque na verdade eles fazem parte de quem está criando essa inteligência artificial. Outros pesquisadores, como por exemplo um professor, o Warwick, que é um professor de uma universidade na Inglaterra, ele escreveu já vários livros sobre robótica e ele, num dos livros, ele fala, cuidado, tome muito cuidado, e esse cara inclusive, ele estava tão próximo, ele queria estar tão próximo dessa tecnologia, que ele foi o primeiro cara lá nos anos 90 a embutir debaixo da pele um chip para poder se conectar diretamente com o computador. E aí ele teve toda a sensação de estar conectado o tempo todo e fisicamente com uma máquina. Isso o assustou e deixou ele um pouco ressabiado com toda essa evolução. E aí ele falou, calma gente, vamos devagar com esse desenvolvimento, porque realmente isso pode dar algum problema para a gente. Então, bom, é um motivo de preocupação? Bom, para muita gente sim, vamos tomar cuidado
logicamente, com o que a gente faz, com o que a gente desenvolve. Agora, que é muito legal, a gente vê essas coisas fantásticas, né? Já pensou? Esse pessoal da Boston Dynamics é muito fera. O que eles fazem com aqueles robôs e simulando, né, a gente e outras inteligências que a gente vê em games, em próprios softwares de comunicação, isso é muito legal quando as coisas funcionam. O que a gente tem é que ficar de olho para que as coisas não funcionem tão bem que eles resolvam descartar a gente, porque a gente não está funcionando tão bem quanto a inteligência artificial. E é isso aí, esse é o recado. Um pouquinho da história, um pouquinho de explicação do que é a inteligência artificial nesse especial de sábado. Espero que tenha gostado. Se gostou, dá um joinha, assina aí o nosso canal se você ainda não assinou. Se possível, aí acione as notificações para receber todas as novidades que a gente publicar por aqui. Eu sou o professor Hélio, foi um prazer estar contigo mais uma vez e até a próxima edição do Glitch. Tchau!